A paz do Senhor, amados irmãos e amadas irmãs. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos estudando a Sua Santa Palavra, e hoje nós vamos estudar a lição de número 12 da nossa revista, cujo tema é Esdras, em busca da vontade divina. O texto bíblico está em Esdras capítulo 7, mas antes vamos orar entregando a fala ao Senhor. Pai bendito e santo, queremos te agradecer por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aos teus pés para aprendermos a tua palavra. Espírito Santo de Deus, toma a frente desta aula. Venha nos ensinar em todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, a interpretarmos, a entendermos a tua palavra. Precisamos, Senhor, ser edificados, enxertados pela tua palavra. Edifica a tua igreja nesta hora. Que a tua palavra não volte vazia. E nesta oportunidade, Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha consolar o coração daquele que está triste, daquele que está abatido, daquele que está enlutado. Quero, Senhor, entregar a Ti a vida do irmão Demanchier e sua esposa que está enlutada por conta de uma perda familiar. Que o Senhor venha consolar a família, que o Senhor venha consolar a todos, ó Pai. Em nome de Jesus, cuida, Senhor, de cada um. Assim eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Antes de lermos o texto bíblico base, Esdras capítulo 7, vamos ler a introdução da nossa revista que diz assim: ao sacerdote Esdras foi dado o privilégio de participar no cumprimento da promessa do Senhor e da restauração da aliança de seu povo com Deus. Mais do que um projeto físico, material, que envolvia questões políticas inclusive, ele foi usado para um projeto espiritual. Isto porque se comprometera com o Senhor e com a sua lei. Sua história nos inspira e encoraja a buscar a vontade do Senhor e fazê-la conhecida. Capítulo 7, então, do livro de Esdras, cuja epígrafe diz: Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. E passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba, hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E, segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano desse rei, porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar o Senhor, e para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reinado, todo aquele do povo de Israel e dos sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto, da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, és mandado, para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém,
conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferece-as sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também, o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém, e o resto do que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, apressuradamente se faça. Até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite e sal sem conta. Tudo quanto se ordenar segundo o mandado do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus do céu. Porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que se lhes não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que as não sabe, as farei saber. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei, para ornarmos a casa do Senhor, que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei, segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Amém. Antes de nós lermos o fundamento bíblico, é interessante fazermos uma breve contextualização acerca de como se passa essa história, bíblica em que estamos estudando essa personagem bastante importante, Esdras. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, a gente percebe que Esdras está numa viagem para Jerusalém. Era uma jornada que seria bastante difícil, porque durava longas horas, Era uma distância de aproximadamente 1.500 quilômetros. Ele era, como nós vimos, um sacerdote, um escriba. Mas o que era um escriba, afinal de contas? Um escriba entre os judeus era aquele que lia e interpretava as leis. Era um profissional que copiava manuscritos ou escrevia textos ditados. Então, além de escriba, Esdras ele era sacerdote. Ele era um profundo conhecedor da lei de Moisés e temente a Deus. Ele foi contemporâneo de Neemias e juntos eles executaram sobre o agir de Deus uma das mais lindas histórias do Antigo Testamento. Então, Neemias ele se encarregou da reconstrução dos muros destruídos de Jerusalém e Esdras, como sumo sacerdote, assumiu o projeto de restaurar a fé destruída no coração do povo. Então, a missão de Esdras, assim como a de Neemias,
era muito importante, não é? Porque Neemias ficou responsável por reconstruir fisicamente a cidade de Jerusalém, que estava destruída, e Neemias ficou responsável pela parte teológica, não é? Daquela nação. Sua função seria reconstruir a vida religiosa e moral do povo de Israel. Então, no ano de 1931 a.C., após a morte do rei Salomão, por questões políticas e de conspiração, o reino de Israel foi dividido em duas partes. O reino do norte, que passou a se chamar Israel, cuja capital era Samaria, né? E o reino do sul, que passou a se chamar Judá, sendo Jerusalém a sua capital. Então, após a morte de Salomão, nós até vimos isso em algumas aulas anteriores, que o reino, após a morte de Salomão, foi dividido, né? Reino do norte e reino do sul. O reino do norte chamava-se Reino de Israel e o reino do sul chamava-se Reino de Judá. A capital era Jerusalém. E em 722 anos antes de Cristo, o reino do norte, que era Israel, foi derrotado quando a sua capital foi tomada pelos assírios. E em 587 foi a vez do reino do sul cair, quando Jerusalém foi atacada pelos babilônicos. A cidade foi saqueada, o templo foi destruído e grande parte da população foi deportada para o exílio da Babilônia. Então essa é a contextualização, o exílio babilônico. Então nesse exílio, né, então a cidade foi destruída, o povo foi levado cativo para a Babilônia, eles deixaram a sua cidade, né? E lá no exílio eles viveram um longo tempo de opressão, fome, solidão, separação, né? Eles ficaram longe da sua terra natal, longe do templo, longe do lugar de adoração. Então a guerra com os povos babilônicos devastou a cidade, o templo, e as famílias foram separadas. A maioria da população foi levada cativa, só ficando em Judá o povo mais idoso, os enfermos ou os mais fracos. E ficaram sem liderança. Seu rei havia sido assassinado. Então é um contexto de tragédia, né? Um contexto de destruição. Tanto lá quanto cá, ou seja, tanto na Babilônia quanto em Jerusalém, o povo estava perdendo a fé. Por isso a tarefa de Esdras e Neemias era árdua. Não era só reconstruir uma cidade, mas reconstruir a história de um povo que estava perdendo alguns costumes e tradições, e com isso desaprendendo a confiar em Deus. Após longo período de exílio na Babilônia, a população israelita recebe o direito de retornar à sua terra, Jerusalém, né? Então, o rei Artaxerxes, conforme nós acabamos de ler, ele escreveu uma carta dando poderes políticos, no caso, para Esdras reconstruir a Jerusalém. O povo permaneceu exilado sob o domínio babilônico por aproximadamente 60 a 70 anos, quase um século. Ciro, o rei persa, derrotou os babilônios e assumiu o controle político-econômico do Antigo Oriente Médio, autorizando em 538 a.C. as pessoas exiladas a voltarem ao seu país, inclusive a reconstruírem a casa do Senhor. É nesse contexto que Esdras e Neemias recebem sua missão. Foram convocados pelo rei Artaxerxes para irem a Jerusalém e ajudarem o povo. Então sabemos que eles saíram a convite do rei, mas por trás disso estava o grande projeto de Deus de restaurar, de reconstruir aquele povo, né? Então, na verdade, é um contexto de, ao mesmo tempo, de destruição, mas é um contexto de reconstrução. A cidade de Jerusalém, ela estava destruída, né? O reino, no caso de Judá, estava destruído e precisava ser reconstruído. Então, a missão de Neemias foi reconstruir a cidade física e a missão de Esdras foi reconstruir a vida religiosa do povo de Israel.
O fundamento bíblico diz assim: o nome Esdras aparece em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 17, em sua forma abreviada, e significa ajuda, ou Jeová ajuda. Em Neemias 2:12, versículo 1, aparece como um dos sacerdotes que acompanharam a Zorobabel e Jesua no primeiro retorno à terra prometida, isto é, a primeira volta do exílio, e a terceira vez em Esdras 7 como um sacerdote hebreu, que no reinado de Artaxerxes liderou um grande grupo que voltou posteriormente do exílio para Jerusalém. Sobre este último trata este livro. O livro de Esdras tem a intenção de registrar a restauração material e espiritual do povo, sendo Esdras uma liderança fundamental na renovação espiritual e no fortalecimento da sua identidade enfraquecida pelo longo tempo de exílio. É a partir do capítulo 7 que ele surge e passa a narrar a história em primeira pessoa. Os primeiros versículos do capítulo 7 testificam que Esdras, o sacerdote, fora preparado para a missão que Artaxerxes lhe confiava, o que se vê pelo registro de sua genealogia, a sua linhagem. O pai de Esdras, Seraías, havia servido a Davi como secretário e cronista do rei. Esdras levava consigo uma carta do rei, incumbindo-o de fazer a inquirição a respeito de Judá e Jerusalém, segundo os preceitos de Deus, levar de volta os utensílios do templo, levar as ofertas do rei e seus conselheiros que foram oferecidas a Deus, e estabelecer magistrados e juízes para julgar o povo. Pelo decreto do rei, todos os pedidos de Esdras, guiado pelo Deus dos céus, deveriam ser atendidos pelo tesoureiro do rei. O decreto do rei e sua declaração garantem poder jurídico, político e financeiro a Esdras. Gass, 2007, destaca que tal legitimidade e liberdade que o rei persa concedia a Esdras visava alcançar a ordem da província de Judá no momento em que o povo egípcio ameaçava o Império Persa e seus territórios conquistados. O imperador desejava a fidelidade do povo judeu e por isso deixou-se fortalecer nas suas tradições. Contudo, explicitou em sua carta que Esdras estava sob seu comando. Esdras soube aproveitar tal oportunidade nos versos 27 e 28 e expressou em oração a sua alegria no Senhor em ver a possibilidade de reunir alguns chefes de Israel para ir com ele. Mas quem era esse homem que achou tanta graça e favor diante do rei? Algumas informações a seu respeito aparecem no capítulo 7 do livro com o seu nome. Ele era filho de Seraías, da linhagem de Arão, o sumo sacerdote. Além de ser sacerdote, Esdras era escriba versado na lei de Moisés e tinha disposto o coração a buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e juízos. Pode-se perceber também pelo relato bíblico que era um homem de oração e que reconhecia sobre a sua vida o favor do Senhor. Além da ação de graças registrada no final do capítulo 7, ele apregoa um jejum antes da viagem e ora por proteção no caminho e confessa os pecados do povo. Esdras encontra seu povo vivendo fora dos princípios estabelecidos pelo Senhor, ajuntado aos outros povos com suas abominações. Por essa razão, rasga suas vestes, chora e se quebranta diante do Senhor e diante do povo, que não reconheceu suas transgressões e manifestou o desejo de restaurar sua aliança com Deus. A partir dessa postura, manifestada por Secanias, um dos líderes que vivia em Jerusalém, Esdras novamente se coloca em jejum e oração, enquanto o povo se juntava na casa do Senhor. Esdras, então, convoca o povo a fazer confissão de seus pecados e renovar sua aliança com Deus. Concluindo sua missão, ele também estabeleceu líderes segundo as famílias para que liderassem a reforma. Amém. Então, a gente pode perceber aqui algumas características desse homem de Deus. Conforme nós vimos, ele era um escriba, um sacerdote. E escriba era aquele que era o responsável por fazer a leitura do livro da lei e por interpretá-la. Então, a missão dele era muito importante, a função dele era muito importante,
Porque, na verdade, antigamente, como sabemos, nem todo mundo sabia ler, né? Então, nós estamos falando de um momento em que as histórias, a cultura, ela era repassada por uma tradição oral. Então, o livro da lei, ele era lido, porque nem todo mundo lia, nem todo mundo sabia ler, nem todo mundo sabia escrever, conforme hoje em dia. Hoje em dia nós temos acesso à palavra, hoje em dia nós podemos ler, né? Ler é diferente de interpretar. Ler a escritura, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, como sabemos. E naquela época Deus levantava homens, cheios também do Espírito Santo, com essa função de ler e interpretar a lei. Então, como que os conhecimentos eles eram passados? Através da oralidade. Então, uma pessoa registrava, né, os conhecimentos históricos, os conhecimentos daquela nação, daquela população, para que esses conhecimentos fossem repassados de geração em geração. E aí o que acontece? Ficava registrado, mas tinha uma pessoa responsável por fazer aquela leitura. E essa pessoa, entre os judeus, era chamada de escriba. Eram os doutores da lei. Então ele tinha todo o conhecimento. Ele tinha status, porque ele sabia ler e escrever, né? E ele se destacava por isso. É importante essa característica de Esdras, né, como escriba, porque ele era um escriba que não tinha o conhecimento voltado para ele mesmo. Ele não era fiado em seu próprio conhecimento, mas ele buscava o conhecimento do Senhor, né? Porque hoje é muito comum, né, quando a gente tem algum conhecimento, quando a gente estuda uma determinada área do conhecimento, né, e alcança alguns títulos, é muito comum a gente ser levado pela soberba, pela autoconfiança, pela autossuficiência, pela arrogância, né? Então pela falta de humildade. Então, Esdras, ele não era um homem que buscava o conhecimento próprio. Apesar dele ser um homem douto na lei, ele buscava a vontade divina. Então, lá no final do fundamento bíblico, fala algumas características dele, né? Uma delas é que, além dele ser um escriba versado na lei, ele não era uma pessoa soberba, ele não era uma pessoa arrogante. Ele tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Então, não basta apenas ter o conhecimento, tem que ter um coração quebrantado, tem que ter um coração disposto a buscar o conhecimento do Senhor e cumprir. E tudo isso, no caso, né, com o objetivo claro de ser edificado, mas também de ensinar em Israel os estatutos e os juízos do Senhor. Então, essas são as características dele. Ele tinha um coração quebrantado, ele era voltado à oração, ele tinha um coração grato a Deus, ele se humilhava diante da presença de Deus e ele não era sábio aos seus próprios olhos, porque ele buscava a direção e a vontade de Deus. Nós precisamos, então, aprender com Esdras a humildade, e buscarmos em Deus o direcionamento, aquilo que Ele quer que o povo ouça, e não aquilo que nós queremos falar. Isso é muito importante, né? Nós buscarmos a vontade do Senhor. É importante também observar o seguinte, que assim como naquela época do Antigo Testamento, né, era importante a figura do escriba, no Antigo Testamento, essa função ela não foi extinta, ela foi talvez readaptada, né? Ela foi ressignificada. Porque o ensino na Palavra de Deus é muito importante, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o ensino é muito importante. E é importante também a gente ressaltar aqui que a cidade que estava destruída, ela foi reconstruída através do ensinamento. Olha que interessante, a importância do ensino na palavra do Senhor,
na vida do crente, né? Então, o povo de Israel, eles tiveram a cidade reconstruída através da vida de Neemias, e também a sua vida religiosa e moral foi reconstruída através do ensino da palavra do Senhor. Hoje em dia, nós não valorizamos muito o ensino, né? Não estou falando só da igreja, mas a sociedade como um todo não valoriza muito o ensino, né? Mas nós devemos valorizar o ensino, porque através do ensino nós aprendemos, nós somos edificados, nós crescemos na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E hoje em dia a gente costuma pedir tanta coisa a Deus: Senhor, me dá isso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor. Mas os salmistas, principalmente lá no Salmo 119, você vai observar que eles pediam a Deus, sabe o quê? Ensina-me. Lá no Salmo 119, esse verbo aparece muito, e nos Salmos de forma geral. Eles tinham o desejo de pedir a Deus que os ensinasse a palavra. Então, lá no Salmo 119, se você puder, depois você leia, você vai sempre encontrar assim: ensina-me os teus estatutos, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, ensina-me bom juízo e ciência. Então, eles desejavam o ensino, que nós possamos também desejar o ensino. O salmista também disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós aprendemos a palavra do Senhor, estamos sempre lendo, nós evitamos o pecado, né? Então, a palavra de Deus, ela nos blinda, ela nos fortalece para que nós não venhamos cair em tentações. Continuando a leitura, diz assim: palavra que ilumina a vida. Não há relatos de que Esdras tenha exercido seu ministério de sacerdote no templo. Isso provavelmente lhe foi impossível por conta do exílio. No entanto, este fato não o impediu de viver conforme o seu ministério. Ele dispôs o coração a buscar, aprender, entender, viver e ensinar a lei e a vontade do Senhor, no meio do seu povo, onde ele estava. Isso serviu de testemunho também diante do rei, que reconhecia como um homem de Deus. Esdras reconhece que foi a boa mão do Senhor que estava com ele para liberar todo o necessário da parte do rei, mas o seu testemunho certamente foi um instrumento de Deus. Circunstâncias adversas não podem ser empecilho para buscarmos a vontade de Deus e exercermos nosso ministério dentro e fora da casa do Senhor. Por isso, precisamos dispor o coração. Esse é um exercício da nossa vontade, uma escolha. Podemos nos desculpar porque as circunstâncias não são favoráveis para ler a Bíblia, para dar um bom testemunho, mas é nesse tempo que a graça de Deus se mostra extraordinária, aperfeiçoando seu poder diante da fraqueza, fazendo todas as coisas cooperarem para o cumprimento de seus propósitos. Quando temos em nossa vida privada a disposição de buscar o Senhor e andar nos seus caminhos, nosso testemunho ecoa, mesmo sem alarde, e no tempo certo a graça de Deus se manifesta diante das pessoas e as portas se abrem para que o ministério avance. Não precisamos do reconhecimento das pessoas ou condições ideais para ser o que Deus nos chamou para ser e fazer o que devemos ser. Ao contrário, o reconhecimento das pessoas é fruto do trabalho exercido quando só Deus vê. O testemunho de Esdras também nos mostra a coragem necessária para sermos agentes de avivamento e reforma no meio do povo. Ele chorou e lamentou a infidelidade do povo. Ele chorou, lamentou a infidelidade do povo, mas não se deteve só na oração. Ele convocou o povo, apontou o pecado, exortou a mudança, segundo tudo que a lei propunha, e usou a autoridade que lhe foi conferida para levar o povo de volta aos caminhos do Senhor, não condenando, mas propondo a reconciliação. Esse é o nosso chamado em Cristo Jesus. Promover a reconciliação das pessoas com Deus, fora do ambiente da igreja, mas também dentro, quando, como povo, a igreja se desvia dos princípios da palavra. Ainda aprendemos com essa história que toda vez que nos distanciamos da vontade de Deus e agimos por conta própria, trazemos transtornos às pessoas que estão ao nosso redor.
O povo teve que despedir as famílias de outros povos a que se associaram, e certamente isso causou transtorno para toda aquela gente, ainda que tenham entendido que era necessário reparar o erro diante do Senhor. Deus não desconsiderava aquelas pessoas, certamente cuidou delas em meio às dificuldades, mas quanto poderia ter sido evitado se o povo não desobedecesse? De igual modo, hoje, como igreja e pessoalmente, precisamos dar atenção às orientações e princípios do reino antes de fazer alianças contrárias à vontade de Deus, pois a correção sempre gera transtornos. O projeto de Esdras se aliou a uma preocupação com a pureza étnica, que gerou conflitos, exclusão e um sistema de hierarquia e divisão entre os judeus exilados que agora voltaram e os que ficaram na terra e não foram para o exílio. Já o projeto salvífico de Jesus Cristo é para todas as pessoas, e isso precisa ser premissa na nossa forma de nos relacionar. Na nossa busca por um avivamento, o respeito e amor às pessoas, especialmente quem pensa diferente de nós, precisa estar presente. Amém. Então, nós podemos ver aqui que Esdras ele foi muito importante para que houvesse um avivamento, naquela nação. E o ensino trouxe o avivamento. A palavra de Deus trouxe o avivamento. Isto está registrado lá no livro de Neemias. Se você puder, abra por gentileza a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 8. Esdras lê a lei diante do povo. Leitura. Hoje em dia é muito difícil as pessoas lerem, Existem pesquisas que falam, que o brasileiro ele não tem muito o hábito de ler textos que trabalham o senso crítico, As pessoas leem muito, mas leem a literatura de consumo, São narrativas, mas é uma leitura mais difícil, uma leitura que tem um grau de dificuldade maior, as pessoas não gostam muito, ou seja, aquela literatura que é para o lazer as pessoas preferem. Agora, uma literatura que retrate uma história, que retrate algo assim, as pessoas costumam deixar de lado, Mas a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela precisa ser lida para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. E quando a gente não lê a palavra de Deus, a gente fica fraco espiritualmente e a gente fica vulnerável a qualquer tipo de heresias. Então, olha que interessante nesse capítulo 8. Depois, quando você puder, você leia com calma, porque aqui fala que Esdras, ele leu desde a alva até o meio-dia, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Ele ficou lendo a manhã toda praticamente. Ele ficou lendo por horas a fio o livro da lei. E o povo, lá no versículo 8, diz assim: E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, o Todo-Poderoso, e o povo respondeu: Amém, amém, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Só pela leitura da palavra de Deus, o povo foi visitado pela glória de Deus através da leitura da palavra do Senhor. E os levitas ensinavam ao povo na lei, e leram o livro da lei, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Olha que interessante. A função do escriba, na verdade, era fazer o povo ler, eles liam para o povo, explicavam e liam para que eles entendessem. Agora, será que na nova aliança não precisa mais a gente ter alguém que nos ajude na leitura? Precisamos. Precisamos porque a palavra de Deus diz que o Senhor ele levantou homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cada um com um dom. A palavra de Deus diz que ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros para pastores, outros para serem pastores, outros para serem mestres e doutores. Então o ministério do ensino, ele ainda existe.
ele não foi descartado. O ensino não foi descartado. Lembrando que o ensino, ele fazia parte do ministério também de Jesus, né? E para que é importante o ministério do ensino? Esse ministério que às vezes muitas igrejas às vezes não valorizam. Muitas igrejas não têm escola dominical como nós temos. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos esse espaço para aprendermos a palavra de Deus. Porque esse ministério é importante, diz a palavra de Deus lá no livro de Efésios capítulo 4, versículo 11, para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, o ministério do ensino, o ensino é importante para nós amadurecermos espiritualmente e para nós não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Então, há diversidade de dons na casa de Deus. Assim como Neemias, cujo dom dele foi direcionado para que ele reconstruísse fisicamente a cidade de Jerusalém, Esdras, ele foi usado com o seu talento de escriba, de conhecedor da lei, como sacerdote, para a edificação do povo de Deus. E quando a gente lê aqui ainda em Neemias capítulo 8, versículo 7 e 8, que eles ensinavam o povo na lei, eles leram a lei, declarando e explicando o sentido para que o povo entendesse. Nós vemos algo parecido no Novo Testamento. Nós vemos algo parecido lá em Atos capítulo 8, versículo 26, quando Filipe ensina o eunuco etíope. Lembrando que Jesus ele falou o seguinte em sua palavra, em João 14, mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Então é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. É o Espírito Santo que levanta também homens e mulheres capacitados com dons espirituais para ensinarem a igreja. Então, olha que interessante aqui em Atos capítulo 8, versículo 28 em diante. Vou fazer uma leitura dinâmica, tá? Então, Filipe, né, a epígrafe diz Filipe e o eunuco etíope, diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no carro, lia o profeta Isaías. E o Espírito Santo disse para Filipe: achega-te a ele. E Filipe foi e viu que ele lia o profeta Isaías. E o Filipe perguntou para o eunuco: entendes tu o que lês? E o eunuco disse: como poderia entender se alguém me não ensinar? Essa pergunta aqui, esse questionamento, essa indagação do eunuco continua ressoando. Muitas pessoas estão precisando que a palavra do Senhor seja ensinada. Olha o que ele diz: como poderia entender se alguém não me ensinar? Né? E ele rogou a Filipe que o ensinasse, no caso, que se assentasse com ele. Então, Filipe, abrindo a boca, começando a interpretar a Escritura, lhe anunciou Jesus. Então, a nossa função é falar, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, que assim como o Senhor usou a Filipe para que ajudasse, né, o eunuco a entender o que ele via, que o Senhor possa nos usar também. Então, nós vimos aqui que o ministério de ensino, ele continua também na nova aliança. E Jesus, ele ensinava também. Jesus, ele não apenas curava, mas ele também ensinava. E a maior parte do ministério de Jesus foi ensinando.
Como que a gente observa isso? A gente observa através dos textos. Primeiramente, lá em Mateus está dizendo assim, Mateus capítulo 4, percorria toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando e curando. Só que a gente às vezes acha que Jesus ele só curava, ele só realizava milagres. E aqueles que têm esse entendimento, eles se aproximam de Jesus apenas por causa dos milagres. Mas Jesus ele quer nos ensinar também. Então Jesus ele ensinava as multidões. Um dos grandes ensinamentos muito conhecido é o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. Jesus ensinava nas casas, Jesus ensinava nas praias, né? Jesus ensinava no barco, Jesus ensinava onde tivesse alguém, ele estava ensinando. Jesus ele não ensinava apenas na sinagoga, mas ele ensinava também fora da sinagoga. E hoje ainda nós podemos aprender ainda com o Senhor, né? Porque o ensino ele não termina quando você sai da escola, não. Nós como cristãos estamos sempre aprendendo com o Senhor e nós vamos aprender sempre. Agora basta saber se nós queremos aprender ou não. Ele quer nos ensinar, mas será que nós estamos dispostos a aprendermos com o Senhor? Ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, Jesus, além de tudo, ele deixou um ide. Ele disse assim: ide, ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Irmãos e irmãs, o ensino não pode ser deixado de lado. O ensino é muito importante. É um mandamento do Senhor. Ele nos instruiu a ensinarmos todas as nações. Ensinar o quê? Ensinar a guardar tudo aquilo que Ele nos tem mandado. E o apóstolo Paulo, ele aconselha inclusive o seu filho na fé, Timóteo. Ele diz assim: Timóteo, persiste em ler, exortar, ensinar. Então não deixemos o ensino de lado. Foi através do ensino que o povo foi reconstruído, que a parte religiosa daquele povo foi reconstruída através do ensino. E nós precisamos ser ensinados pela palavra de Deus. Nós precisamos estar dispostos a aprender. Nós precisamos estar como os salmistas: ensina-me, Senhor, ensina-me a tua lei, ensina-me a tua vontade. Que esta seja a nossa oração, que não seja apenas pedir as benesses do Senhor, mas que possamos pedir: Senhor, ensina-me. Ensina-me a tua vontade, ensina-me a tua lei. Existe uma personagem bíblica que nós podemos aprender muito, né? E é muito conhecida, que é a história, na verdade não uma personagem, né? Uma história. E está registrada lá no livro de Lucas, capítulo 10, a história de Marta e Maria. Quem não conhece essa história? Que Jesus chegou lá na casa de Marta e ela o recebeu. Ela tinha uma irmã chamada Maria. E Maria, ela assentava-se aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Mas Marta andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, Marta disse ao Senhor: não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte. A boa parte era estar aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, ouvindo os seus ensinamentos. Que nós possamos ser como ela, escolhermos a boa parte e estarmos na presença do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. E a conclusão diz assim: gostamos de admirar as pessoas cujas histórias estão registradas na Bíblia, e de fato muitos testemunhos são admiráveis. Mas não podemos esquecer, são pessoas como nós,
E nós temos o Espírito Santo que nos foi outorgado por Jesus quando recebermos em nossa vida. Então, mais que admiração, essas histórias devem ser para nós inspiração, pois ainda hoje Deus quer usar vidas para mudar a história de seu povo e fazer seu nome conhecido. Então, mãos à obra. Enquanto estamos nesta terra, temos o que fazer para o Senhor. Que a vida de Esdras seja inspiração para nós. Amém. Que a vida de Esdras seja inspiração para nós. Um homem que tinha muito conhecimento, mas que ele sabia que ele não podia depender do conhecimento humano. Ele dependia do conhecimento do Senhor. A prova disso é que ele era um homem de oração. A prova disso é que ele dependia de Deus. A prova disso é que ele tinha um coração voltado para buscar o Senhor. Que nós possamos ser como ele, que nós possamos, sobretudo, sermos como o nosso Mestre. Não nos esqueçamos que o nosso maior objetivo é sermos como Jesus, andar como Jesus andou. Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio. É um desafio para a nossa carne, sermos como o nosso Mestre. Mas Ele nos capacita. Que Ele te capacite, que Ele capacite você, meu irmão e minha irmã, a ser como Ele. Que Ele possa me capacitar também. Que você possa continuar tendo esse coração disposto a aprender. Que você possa continuar a ter esse coração desejoso por se aproximar mais e mais do Senhor. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor estenda as tuas poderosas mãos sobre a sua casa, sobre a sua família. A paz do Senhor, fique com Deus, meu irmão e minha irmã. Um grande abraço, a paz do Senhor.